Resolução 4.692, de 29 de dezembro de 2021. Essa resolução, ela vai falar sobre a organização e o funcionamento do ensino nas escolas estaduais da educação básica de Minas Gerais e dá outras providências. Bem, nós dividimos essa aula em alguns pontos, tá? De acordo com a resolução. Então, primeiro é da organização e funcionamento escolar. Essa resolução, ela vai aplicar a todas as etapas e modalidades da educação básica, né? Tem aí por objetivo desenvolver o educando, assegurando para ele uma formação indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhes meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Só um instante. Como vocês podem perceber, ele fala, né, essa resolução ela vem de encontro com a Constituição Federal e a LDB, né, quando fala aí do exercício da cidadania. E também os meios para progredir no trabalho. A finalidade aí é que, além, né, do desenvolvimento desse educando, ele tenha condições para exercer a cidadania e depois progredir no trabalho. Também vai tratar aqui da transição das etapas da educação básica, como a gente já falou anteriormente na LDB, como a gente já falou também nas diretrizes curriculares nacionais da educação básica. As etapas da educação básica consistem em educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E todas elas devem assegurar aí as dimensões orgânica e sequencial, ou seja, que é a organização, né, da educação infantil, depois vai para o ensino fundamental e depois o ensino médio. Sequencial porque a criança ela tem que passar por cada uma dessas etapas aí da educação básica, até concluir o ensino médio, tá? E, além do mais, garantir para esses estudantes um percurso de avanço contínuo da aprendizagem, com qualidade, é claro. E aí a gente vai estar falando sobre cada uma dessas etapas, tá? Dentro dessa resolução, a gente trata também sobre o projeto político-pedagógico e regimento escolar. Nós temos uma pauta específica do projeto político-pedagógico e do regimento escolar, entretanto, dentro dessa resolução, nós vamos falar um pouco sobre cada um deles, tá? O projeto político-pedagógico, ele é o quê? Ele trata do conjunto de diretrizes organizacionais e operacionais, né? Através de programas, projetos e práticas pedagógicas exercidas aí dentro do âmbito escolar. Claro, observando aí as normas do sistema educacional. Ele é um documento, né, formal, intencional e articulador dos processos que ocorrem dentro da escola. Então, o projeto político-pedagógico ele vai retratar toda a dinâmica dentro do ambiente escolar. E tem que ter dentro dele contemplar planos, os projetos que a escola faz parte, né? E tem que ser avaliado anualmente e atualizado periodicamente, sempre que houver alteração na oferta de nível ou modalidade de ensino. Já o regimento escolar, ele é um documento que vai tratar o quê? Das normas administrativas, financeiras e disciplinares, que em conformidade com a legislação, ele vai tratar aí das relações intraescolares e deve expressar as intenções educativas da escola, ou seja, enquanto o projeto político-pedagógico, ele traz aqui as diretrizes organizacionais
e operacionais, né? Com os programas, projetos e práticas pedagógicas. Já o regimento escolar, ele vai tratar das normas, né? Que regem aí dentro do ambiente escolar. Esse regimento escolar, assim como o PPP, ele é pautado aí nas legislações. Entretanto, o regimento escolar é como se fosse um documento, ele é um documento interno, né, que vai retratar a realidade da escola, mas de acordo com as normas administrativas, financeiras e disciplinares. É dentro do regimento escolar que a gente vai ver, né, a organização administrativa da escola, por exemplo. Na escola estadual, nós temos o diretor, o vice-diretor, o secretário, o corpo docente e o corpo discente, né? Esses aí são alguns dos cargos que existem dentro do ambiente escolar. Então, dentro do regimento, vai ser retratado aí esses profissionais. Depois tem a questão financeira. No caso das escolas estaduais, nós temos o caixa escolar, né? Nós temos aí também alguns recursos financeiros utilizados. E aí, as normas disciplinares, elas vão retratar basicamente os direitos e deveres e penalidades do corpo, né, docente, do corpo administrativo, e também vai retratar aqui dos direitos e deveres, né, e das normas disciplinares aí em relação ao corpo discente. Também no regimento escolar, ele vai estabelecer os direitos e deveres dos estudantes, né, que é o que eu acabei de retratar aqui, as atribuições e competências dos servidores e também dos órgãos colegiados existentes, né? Ele regulamenta as ações no PPP e os atos escolares praticados no âmbito da escola. O PPP e o regimento, eles todos os dois devem ser aprovados pelo colegiado da escola, implementados e amplamente discutidos e divulgados na comunidade escolar. Quando a gente fala que o PPP ele tem que ser aprovado pelo colegiado escolar, a gente está dizendo que o colegiado escolar ele é uma representatividade, né? Ele possui membros que representam profissionais da escola, ele possui membros que representam os alunos e também aos membros que representam os pais. Então, o colegiado, quando é aprovado pelo colegiado, isso significa que o colegiado, como representa todas essas categorias, significa que o projeto político-pedagógico e regimento escolar está de acordo com os interesses da comunidade, seja ela da comunidade escolar, dos pais ou dos alunos, dependendo do caso, tá? Implementados, ou seja, o projeto político-pedagógico e o regimento escolar são dois documentos que eles devem ser utilizados, né, em todos os âmbitos escolares. Por exemplo, se a escola ela tem, né, um projeto de levar os alunos numa excursão, isso tem que ter previsto dentro do projeto político-pedagógico. Então, ocorre, né, na realidade, essa tratativa de levar os alunos para uma excursão, por exemplo. Mas, além disso estar presente no projeto político-pedagógico, é claro que dentro do projeto político-pedagógico, estando essa proposta, né, esse recurso pedagógico, essa metodologia pedagógica, ela também deve ser implementada dentro da escola, ou seja, não deve ser apenas no papel, assim como na realidade deve ocorrer, mas de acordo com o projeto político-pedagógico, né? E o regimento escolar a mesma coisa. Por exemplo, se aí eu vou dar um exemplo básico, né? Uma expulsão de aluno. Se expulsar um aluno, aí verifica-se, né? Isso é uma tratativa que está dentro do regimento escolar? Porque o regimento escolar ele é uma norma da escola.
Bem, considerando, né, esse exemplo que eu estou dizendo, que é a expulsão escolar, a gente tem que verificar também, porque o regimento escolar ele tem que estar de acordo com a legislação, né, que trata da educação. Dentro da legislação que a gente conhece, que trata da educação, traz essa tratativa de expulsão de aluno? Se não trata, isso significa que o regimento escolar está propondo um ato disciplinar que não está de acordo com a legislação. Ou seja, o que eu quero dizer aqui? Que a legislação, que o regimento escolar, ele deve estar de acordo com a legislação que trata especificamente da educação básica. Aliás, eles têm que estar de acordo com todas as legislações que retratam a educação, desde a Constituição Federal até a LDB, e aí nós temos o ECA e outras legislações que tratam especificamente da educação, tá? Quando a gente fala de implementados, é o que eu acabei de falar aqui, né? Tem outras tratativas, qual que é o dever do aluno? Ir à escola todos os dias. Uma das tratativas que pode ter dentro do regimento escolar, que é a utilização de uniforme, né? A escola, ela deve propor, ela deve buscar alternativas para estimular que todos os alunos aí utilizem o uniforme escolar. Está dentro do colegiado, aliás, está dentro do regimento escolar? Se tiver dentro do regimento escolar, é uma prática que a escola deve implementar. E quando a gente fala também de amplamente discutidos, isso significa discutidos e divulgados, isso significa que ele não é um documento que deve ser guardado dentro da escola, né? Nem o projeto político-pedagógico, nem o regimento escolar. Devem ser documentos aí para serem divulgados, discutidos em toda a comunidade escolar. A gente pode colocar aqui, por exemplo, quais são os direitos e deveres do aluno. Basicamente, dentro do regimento escolar, tem um item, um capítulo que trata especificamente disso. O que a escola pode fazer? No ato da matrícula, fazer uma cartilha específica com essas informações dos direitos e deveres do estudante e entregar para aquele responsável que faça a matrícula do aluno. Isso é uma forma de divulgação na comunidade escolar, parte do regimento? Sim, é uma forma de divulgação, tá? Do calendário escolar e organização do tempo da escola. O calendário escolar, ele é feito, né, anualmente pela Secretaria. Na verdade, a Secretaria de Estado de Educação, ela publica anualmente uma legislação que trata de forma geral sobre o calendário escolar. E a partir desses parâmetros, a partir dessa legislação, a escola vai elaborar o calendário escolar, tá? Que vai ser discutido e aprovado pelo colegiado escolar de acordo, né, com essa legislação que é publicada anualmente e depois amplamente divulgado na comunidade escolar, tá? Esse calendário escolar, depois de ser aprovado pelo colegiado, o serviço de inspeção escolar, ele vai o quê? Ele vai supervisionar o cumprimento dessas atividades previstas, né? Que é o cumprimento dos dias letivos. E aí, esse calendário tem como garantia, né, de acordo com a legislação, no mínimo 200 dias letivos e a carga horária obrigatória. Se a gente for verificar a LDB ou outras legislações que tratam especificamente aí do calendário escolar, na verdade, dentro especificamente da LDB, que já foi retratada aí pela Arlete, a LDB já fala que é no mínimo 200 dias letivos. Então, independente se eu sou da rede estadual, se eu sou da rede municipal ou se eu sou da rede particular, né? O mínimo de cumprimento dos dias letivos aí são 200 dias, tá?
E a carga horária obrigatória. Qual que é a carga horária obrigatória? Eu não coloquei aqui porque isso vai variar de acordo com cada etapa de ensino. Mas o que eu posso dizer é que, no mínimo, é de 800 horas a carga horária obrigatória anual, tá bom? E para o estudante é exigida aqui uma frequência mínima de 75% da sua carga horária letiva ofertada para a aprovação. Aqui também é muito importante a diferença de dia letivo para o dia escolar. O dia letivo é aquele dia em que, dentro da escola, existem os professores e estudantes e que há o desenvolvimento das atividades aí de ensino-aprendizagem, que é de caráter obrigatório. Independente se esse dia letivo está ocorrendo dentro da escola, dentro da sala de aula, ou se é no pátio, ou se é numa excursão, por exemplo, para alguma universidade, ou, por exemplo, eu posso dar um exemplo de uma aula de história no museu. Se tem professor e se tem aluno, aquele dia ele pode ser considerado letivo. Por quê? Porque há o desenvolvimento aí de atividades de ensino e aprendizagem, tá? Agora, vou dar um outro exemplo. A escola tem uma reunião de pais. E aí tá lá a reunião de pais, mas o menino tá lá presente. E tem o professor também. Mas se o professor não está lecionando, não é um desenvolvimento de atividade de ensino e aprendizagem, aquela reunião de pais ela não pode ser considerada como dia letivo. O dia letivo só existe se tiver, resumidamente falando, só se tiver aula, né? Tiver aquele procedimento onde que a atividade envolve aí o ensino e a aprendizagem do aluno, tá bom? Já o dia escolar são aqueles dias que são de caráter pedagógico e administrativo. O que eu posso dizer sobre isso? É aquele dia em que há uma reunião com os diretores, com os profissionais, com a parte docente, né, e com o pessoal administrativo. É uma reunião onde todo mundo é obrigado a estar presente, né? Pode também ter a representação de pais e de estudantes, mas é como aquele dia ele não tem a presença de aluno e não é caracterizado como ensino-aprendizagem, ele não pode ser considerado como dia letivo. Ele é apenas um dia escolar, tá bom? A jornada escolar também tem que obedecer aí a carga horária anual ou semestral, previsto para cada etapa ou modalidade da educação básica, conforme matriz curricular vigente. Aqui, gente, quando fala de carga horária anual, a gente está falando do ensino regular. O ensino regular, vou dar um exemplo, terceiro ano do ensino fundamental. Ele é anual, porque ele começa em fevereiro e termina em dezembro, né? O semestral aí seria os cursos técnicos, né? Que é dividido por semestre, cada, cada período, né? Cada módulo ou período ele é semestral. Ou então, o que a gente conhece muito, que é o EJA. O EJA também tem o primeiro período EJA, do ensino fundamental, por exemplo, dos anos finais, né? Que corresponde ao sexto ao sétimo ano. Então, nesse caso aí também ele é semestral. Então, não confundam. Quando a gente fala de jornada escolar, carga horária anual ou semestral, aí vai depender da modalidade, tá? De ensino. Então, no caso do anual, é o ensino, vocês podem considerar que são aqueles, né? Primeiro ano, segundo ano, que é da etapa normal, ou semestral, quando é o EJA, quando é cursos semestrais, tá? E aí, nós temos também
a informação que é de acordo com a matriz curricular. Então, cada... Lu, Oi, volta aí, a sua explicação, porque parou. parou? Deve ser a internet. Aonde que parou? Sabe me falar? Arlete, Oi, tá me ouvindo? agora sim. Sim, onde parou? Começa explicando novamente a diferença entre regime anual e regime semestral. Quando que Ah, é anual e quando que é semestral? Lá no início. ok. Então, voltando aqui, a jornada escolar, ela vai obedecer à carga horária anual ou semestral. O anual é referente ao ensino regular. A gente pode considerar, por exemplo, o primeiro ano do ensino fundamental, anos iniciais. Essa carga horária, ela sempre será anual, né? De acordo com a organização aqui do estado de Minas Gerais. Então, começa em fevereiro e termina em dezembro. Quando a gente fala da carga horária semestral, a gente está falando basicamente dos cursos semestrais ou também do EJA, que eu posso citar o exemplo do EJA, que tem o primeiro período. O primeiro período começa em fevereiro e termina em julho, né? E o segundo período começa em agosto e termina em dezembro. Então, basicamente, a diferença da jornada escolar anual e semestral é essa, tá? E isso vai ser de acordo com a matriz curricular vigente. Então, hoje nós temos, né, geralmente nos últimos anos, aliás, desde 2019, a secretaria já publica a matriz curricular do ensino fundamental, do ensino médio e do EJA, e também dos cursos semestrais, com a informação aí da carga horária anual ou semestral, de acordo com cada etapa ou modalidade da educação básica, ok? Do atendimento da demanda, da matrícula e da frequência. Quando a gente pega a informação aí dessa resolução, a gente vê também, né, a transcrição desde a Constituição Federal até as legislações, né, que tratam especificamente da educação básica, que é o quê? É vedada qualquer forma de discriminação, em especial aquelas decorrentes de idade, gênero, orientação sexual, origem, etnia, cor e deficiência, no ato da efetivação da matrícula e de renovação da matrícula dos estudantes. Aqui a gente não tem muito o que falar, né? Porque nós já discutimos muito sobre isso, sobre a questão da vedação de qualquer forma de discriminação. Isso está contido na Constituição Federal, nas legislações, né, que tratam especificamente aí, da educação, na Declaração de Salamanca, né, e outras legislações. A matrícula do estudante ele pode ocorrer a qualquer época do ano, tá? Ela não pode ser vedada. A matrícula do estudante da educação especial é compulsória, né? Deve ser realizada preferencialmente em escola regular, sendo vedada a possibilidade de negativa de vaga, conforme legislação vigente. Gente, olha só para vocês verem como que é interessante. Quando a gente volta lá na, na, na Declaração de Salamanca, ela já propunha, né, para os órgãos públicos, em sua discussão, que a matrícula da educação especial ela deveria ser preferencialmente em escola de ensino regular. E aqui, a nossa legislação, a 4692, ela retrata especificamente aquilo que foi falado lá na Declaração Salamanca,
né? Que a matrícula da educação especial é compulsória, ou seja, ela é obrigatória, né? E preferencialmente aí dentro da escola regular. Então, quando fala em escola regular, vocês devem ficar atentos que é independente, tá? Independente se essa escola é de ensino, aliás, se ela é de escola pública, municipal, estadual ou de rede privada, é independente, tá? É obrigação do sistema de ensino receber a matrícula de um aluno que é da educação especial. No ato da matrícula, os recursos pedagógicos de classificação e reclassificação poderão ser utilizados pela escola para fins de posicionamento ou reposicionamento do estudante em consonância com a legislação vigente. Bem, quando a gente fala de classificação e de reclassificação, a gente está falando aí de recursos pedagógicos, né, para que esse aluno ele seja posicionado dentro aí da faixa etária, de acordo com a etapa de ensino que ele deveria estar naquele ano ou naquele momento em que for utilizado esse tipo de recurso pedagógico. Aí vem estudantes transgêneros. Também, no ato de matrícula, o estudante transgênero interessado que seu nome social conste em documentos, ele pode fazer essa solicitação por escrito. Porém, se ele for um estudante menor, a manifestação tem que ser por escrito do responsável legal, tá? Os documentos que podem constar este nome social são os diários de classe, cadastros, fichas, listagens, formulários e demais documentos internos, tá? O estudante transgênero interessado em que seu nome social conste nos documentos, ele tem que fazer essa solicitação por escrito, né? No caso aí, se ele for maior de idade, ele mesmo pode fazer essa solicitação. O nome civil, ele tem que ser usado, né? Ele deve ser usado nas declarações, nas transferências, certificados, histórico escolar, diplomas e outros documentos que resguardem a vida escolar do estudante. Então, pode ser utilizado esse nome aí do social somente em documentos aí internos ou esses documentos que foram citados aqui, ó, como diário de classe, cadastro, ficha, listagem, formulário. Agora, quando for documentos, né, que são declarações, transferências, certificados, no caso, são documentos externos, né, que ele vai emitir, vai utilizar em outros ambientes, órgãos, então, é utilizado aí o nome civil. O controle de frequência dos estudantes. O controle de frequência dos estudantes é responsabilidade do professor. Ele tem que ser monitorado aí pelos especialistas e tem que ser registrado no diário escolar digital ou por meio de diários físicos. Diário digital, no caso, diário digital escolar, que é o DET, utilizado atualmente pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, né? Nós temos aí a resolução 4055, que é uma resolução específica também, que trata especificamente do diário escolar digital, traz aí as responsabilidades desde o diretor até o secretário de escola, que trata especificamente aí dos registros no diário escolar digital. Aí os diários físicos são específicos aí ou da rede municipal, atualmente, né? E da rede particular. Nós sabemos também que existem escolas municipais e existem também escolas privadas que possuem o seu diário escolar também digital, tá? A apuração de faltas. Quando o estudante tiver falta, né, a responsabilidade de quem? É do professor, não é? Quando esse aluno tiver falta, o professor ele tem que comunicar imediatamente
à direção da escola. Por quê? Porque dependendo da quantidade de faltas, o diretor ele tem que tomar algumas atitudes, né? Tem que tomar algumas providências. Aí, quando as faltas elas não forem justificadas, se forem 5 dias consecutivos ou 10 dias alternados, a direção da escola tem que entrar em contato por escrito com os pais ou responsável legal pelo estudante faltoso, né? Com o objetivo aí de promover o imediato retorno às aulas e a regularização da frequência escolar. Então, quando for 5 dias consecutivos ou 10 dias alternados, a escola vai entrar por escrito com os pais, né? Em contato. Se as faltas elas atingirem 15 dias letivos consecutivos ou alternados, o dirigente da instituição já tem que fazer o quê? Entrar em contato com o conselho tutelar, com o juiz da comarca ou com o representante do Ministério Público, com a relação nominal de todos esses estudantes faltosos, né? Faltosos aí sem justificativa, viu, gente? E também ao órgão competente, caso esse aluno ele receba aí, ele seja beneficiado pelo programa de assistência vinculada à frequência escolar. E aí, nós vamos entrar no abandono escolar. Então, o aluno ele vai ter a matrícula dele cancelada, né? Quando ele não comparecer na escola durante 25 dias letivos consecutivos, em qualquer época do ano, sem justificativa. Quando isso ocorre, é considerado que houve o abandono escolar, tá? Só que antes de efetuar esse cancelamento da matrícula, a escola ela tem que esgotar todas as alternativas de busca ativa e entrar em contato por escrito com o estudante, com o seu responsável, quando ele for menor, alertando sobre a obrigatoriedade da frequência e do direito à educação. Então, antes de efetuar o cancelamento da matrícula, a escola ela tem que tomar todas essas medidas aqui. Quando a falta for de 5 ou 10 dias, né? Ele tem que entrar em contato aí com os pais, com o responsável, tentar buscar esse aluno de novo para a escola, tentar buscar alternativas para poder ajudar, né, esse aluno a retornar às aulas, porque é um direito dele, né? E uma obrigação dos pais manter esse aluno aí no âmbito escolar. Quando, ou, né, depois aí de 15 dias consecutivos ou alternados, comunicar aí o conselho tutelar, o juizado ou a promotoria de justiça, falando que esse aluno ele não está indo na escola, né? Isso aí configura busca ativa, dentre outras alternativas que a direção da escola pode estar buscando para que esse aluno ele retorne para a escola. Porque o objetivo, né, se a gente for verificar dentro das legislações que tratam especificamente sobre a educação, desde a Constituição Federal, ele fala sobre a obrigatoriedade aí do aluno em percurso escolar frequentar e permanecer na escola, além do seu direito à educação, tá? Se constatar o abandono desse estudante, a escola vai informar por escrito ao conselho tutelar, ao juiz da comarca e ao representante do Ministério Público, dizendo que aquele aluno ele está com mais de 25 dias aí sem frequentar a escola e que houve o abandono. E aí, esse estudante ele vai ter a matrícula cancelada. Tendo a matrícula cancelada, ele pode retornar a qualquer tempo para a mesma escola, se houver a vaga, ou então ele vai para uma outra escola pública. Afinal de contas, né, se ele está em idade de percurso escolar, obrigatoriamente ele tem que estar matriculado em alguma escola, tá? Os preceitos religiosos. É assegurado ao estudante o direito a ausentar-se de aulas ou de atividade avaliativa por causa dos motivos aí da sua religião, dos preceitos da sua religião.
Só que ele tem que fazer, né, previamente, um requerimento, né, informando aí os seus preceitos da religião, sendo vedado o exercício de tais atividades. Então, como que vai proceder? Como que a escola vai proceder? Ele vai garantir para esse aluno uma aula de reposição, ou então atividade avaliativa, dependendo da situação, a ser realizada em outra data, no turno do estudo do estudante ou em outro horário agendado com a sua anuência expressa. Ou seja, vai negociar com esse aluno aí a possibilidade ou de repor a aula ou de fazer uma atividade avaliativa. Nesse caso, sem prejuízos aí para esse aluno, tá? E a outra alternativa é um trabalho escrito ou outra modalidade de atividade de pesquisa, com tema, objetivo e data de entrega definido pela instituição de ensino. Então, isso significa que ele pode fazer uma aula de reposição ou atividade avaliativa ou trabalho, algum tipo de trabalho aí que o professor pode estar disponibilizando para ele, tá? Observação. Tem que observar o plano de aula do dia da ausência do estudante, ou seja, reposição, gente, da aula que ele deixou de assistir, né? Então, aquela aula daquele dia, né? No caso do sábado letivo, por exemplo, tem que ser garantido para esse aluno aquela aula específica daquele sábado letivo que ele não participou, tá bom? O cumprimento de qualquer das alternativas substituirá a obrigação original para todos os efeitos, inclusive regularização do registro de frequência. Então, o aluno ele não vai ter a falta abonada, tá? Ele vai ter a falta lá nesse dia, pelo motivo aí dos preceitos religiosos. Porém, ele vai ter essa falta justificada. Importante. Caso não tenha a comunicação da infrequência do abandono escolar ao responsável, a família e as autoridades competentes, implicará na responsabilização administrativa à gestão da escola. Então, o que está dizendo aqui? Que se o aluno ele faltar injustificadamente, né, naqueles itens que a gente falou anteriormente, até mesmo nessa situação de preceitos religiosos, porque tem que avisar com antecedência o motivo pelo qual esse aluno está faltando, né? Então, isso significa que se não há comunicação entre as famílias, a escola, sobre as faltas, né? Sobre a infrequência desse aluno, se não há busca ativa da gestão da escola para o retorno desse aluno na escola, isso significa que a escola é que ela passa a ser responsabilizada administrativamente, tá? Tratamento de saúde. Então, o estudante que ele tiver em tratamento de saúde ou em regime hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado, ele tem direito aí o atendimento educacional conforme orientação específica. Então, quais são os dois casos em que o estudante ele tem garantia aí para esse tratamento educacional, esse atendimento educacional? É o decreto 1044 de 21 de outubro de 69, que é para aqueles alunos que são portadores de afecções, doenças contagiosas, dentre outros, né? Às vezes o aluno ele está internado por algum motivo, por alguma doença específica. E a Lei 6.202, de 17 de abril de 75, que é a garantia, né, do atendimento domiciliar para aquele estudante que está em estado de gestação. Entretanto, todas as duas, né, legislações, elas falam que tem que haver um laudo médico com essa informação para que esse aluno ele seja assistido de forma diferenciada, tá? Das etapas e da organização curricular da educação básica.
Então, nós temos aqui a educação infantil, que é a responsabilidade do município, né? A finalidade aí é o desenvolvimento integral da criança de 0 a 5 anos e 11 meses, né? Depois nós temos o ensino fundamental dividido em 2 etapas, sendo o ensino fundamental anos iniciais, né? Sendo uma responsabilidade também do município. O ensino fundamental, ela deve garantir o princípio da continuidade aí, da aprendizagem de todos os alunos, de todos os estudantes, sem interrupção, com foco na alfabetização e na matemática, na perspectiva do letramento. Aí vocês podem grifar o princípio da continuidade da aprendizagem de todos os estudantes. Isso significa que, de forma geral, não há, né, o que se dizer aqui em retenção de aluno, e sim da continuidade de aprendizagem. Ou seja, o aluno que está no primeiro ano do ensino fundamental foi identificado que ele tem alguma dificuldade, ele ainda tem o segundo ano do ensino fundamental para tratar essa dificuldade dele de forma gradativa e contínua, sem interrupção, tá? E os anos finais do ensino fundamental, que é ampliar e intensificar gradativamente o processo educativo no ensino fundamental, né? Que garante aí, considera o princípio da continuidade da aprendizagem, garantida a consolidação da formação do estudante nas competências e habilidades indispensáveis no prosseguimento do estudo do ensino médio. Então, o que está dizendo aqui? Está dizendo que, né, o ensino fundamental, anos finais, é continuidade, né, dos anos iniciais, mas com o objetivo de consolidar a formação desse estudante nas competências e habilidades, que é o que a gente já viu lá na BNCC, né, nas aulas anteriores, que vai garantir para esse aluno uma base para que ele possa continuar os estudos aí no ensino médio. Já nessa etapa, a gente tem situações que podem ocorrer de retenção, que a gente vai estar falando mais para frente, tá? Os anos iniciais, a organização dos anos iniciais são 2 ciclos contínuos de aprendizagem, né? Nós temos aí o ciclo da alfabetização e o ciclo complementar. O ciclo de alfabetização, ele é formado pelo primeiro e segundo ano, né? Que é o objetivo aí de alfabetização, que vai garantir para esse aluno a apropriação da escrita alfabética, né? E o desenvolvimento das habilidades aí de leitura e escrita. Já o ciclo complementar é formado pelo terceiro, quarto e quinto ano. O objetivo também, né, é consolidar essas aprendizagens anteriores, também ampliar a prática de linguagem, né, as experiências dessa criança, ampliando a sua autonomia intelectual e a compreensão de normas e interesses pela vida social. Os anos finais do ensino fundamental vai compreender do 6º ao 9º ano e tem como objetivo ressignificar as aprendizagens aí do ensino fundamental, os anos iniciais do contexto das diferentes áreas, visando o aprofundamento e ampliação dos repertórios do estudante e fortalecendo sua autonomia. Aí, nesse caso, vai oferecer para ele condições para interagir criticamente com os diferentes conhecimentos e fontes de informação. Também aqui são trabalhadas as competências e habilidades e consolidando aí a aprendizagem dele para que ele tenha condições de ingressar aí na última etapa da educação básica, que é o ensino médio. O ensino médio já é a etapa final da educação básica e tem duração mínima de 3 anos. Ele vai consolidar e aprofundar todos aqueles conhecimentos adquiridos durante o ensino fundamental, né? Dando garantia para ele, aliás, possibilitando para ele o prosseguimento do estudo. Também a preparação para o trabalho e a cidadania do educando, para que ele continue aprendendo, né, de modo a ser capaz de se adaptar aí às novas condições ofertadas aí para ele. E a sua
o seu aprimoramento como pessoa humana, com a formação ética, o desenvolvimento da sua autonomia intelectual e o pensamento crítico. Todos esses itens aqui nós já abordamos lá na BNCC, né? Que é a compreensão aí dos fundamentos científico-tecnológicos, dos processos produtivos, né? Ele tendo condições de relacionar aí a teoria com a prática e de acordo com o ensino de cada componente curricular, né? E esse desenvolvimento também do protagonismo juvenil como forma de exercício da sua autonomia e fortalecimento das suas escolhas. Dentro da resolução 4692, nós temos aí como modalidade o EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos, a Educação Especial, a Educação Profissional e Tecnológica, a Educação do Campo, a Educação Escolar Indígena e a Educação Quilombola. A educação especial ela é oferecida preferencialmente na rede regular do ensino, perpassa todos os níveis, etapas e modalidades. Isso significa que o quê? Que a educação especial, tendo demanda, ela tem que ser ofertada desde a educação infantil até o ensino médio. Isso na educação básica, mas também ela pode ser ofertada, né, em curso técnico, né, curso profissionalizante. Essa educação especial, ela é destinada para aquele estudante que tem deficiência, que tenha transtorno no aspecto autista e altas habilidades ou superdotação. Então, ou seja, todos esses alunos que têm algum tipo de deficiência, seja autista, ou que tenha altas habilidades ou superdotado, o de altas habilidades e superdotação também é tratado dentro da educação especial, tá? Ela tem que ser prevista obrigatoriamente no projeto político-pedagógico e também no regimento escolar. Por quê? Porque ali vai viabilizar as condições deles de acesso, percurso e permanência com qualidade e conclusão da etapa de ensino, né? Garantindo aí o desenvolvimento e a aprendizagem desses estudantes e flexibilização prevista na legislação vigente. Então, a educação especial não é simplesmente inserir um aluno lá dentro da educação básica. Tem que garantir para ele o desenvolvimento e a aprendizagem. Por isso, existem outros profissionais que, dependendo da situação do aluno, o acompanhem, para que faça a adaptação dessas atividades para garantir aí o desenvolvimento e a aprendizagem dele. E a flexibilização vai ser de acordo com o tempo aí, de acordo com o desenvolvimento desse aluno. E isso também vai ser previsto numa legislação específica da educação especial. A gente também vai falar sobre isso posteriormente. Aí nós temos o AEE, né, que significa Atendimento Educacional Especializado, que é a utilização de métodos, técnicas, recursos, procedimentos didáticos, desenvolvida aí nas diferentes modalidades, anos de escolaridade ou níveis de ensino, que é para quê? Para complementar ou suplementar a formação do estudante, né? Para garantir o acesso ao currículo com qualidade. Tá vendo aí? Se a gente for verificar, está também de acordo com a Declaração de Salamanca. Lá na Declaração de Salamanca, ela fala o seguinte, que existe o currículo e que esse currículo, ele deve ser contextualizado e adaptado às necessidades daquela determinada criança, né? daquele aluno, daquele educando. Não é que ele tem que ser mudado, o currículo ele tem que ser adaptado de acordo com o nível daquela criança, tá ok? Nós temos também o PDI, que é um documento obrigatório e de registro de desenvolvimento. PDI significa Plano de Desenvolvimento Individual. Nesse documento, vai registrar o desenvolvimento do aluno, vai registrar a sua aprendizagem, né, na educação especial e também vai nortear ações educacionais e identificar recursos de acessibilidade necessária a cada estudante. Então, o PDI
ele é um plano de desenvolvimento individual. Já fala individual, ou seja, cada aluno tem o seu plano de desenvolvimento individual. É único, é de acordo com cada aluno, de acordo com o desenvolvimento de cada aluno, de acordo com cada aprendizagem, e cada aluno tem os recursos aí de acessibilidade de acordo com a sua situação, de acordo com a questão aí da sua educação especial. Se for um aluno que é superdotado, é claro que vai ter também um PDI, mas ele de acordo com a situação dele, né? Ou seja, um aluno que tenha uma paralisia, né? Cerebral, no caso, as atividades, o PDI dele não vai ser igual àquele aluno que tem uma superdotação, é separado, é diferente. Aí nós temos o ensino fundamental em tempo integral, né? Que tem aí ampliação da carga horária e da matriz curricular, né? De forma a garantir os direitos de aprendizagem e o pleno desenvolvimento do estudante. Ele dentro da Secretaria de Estado de Educação, nós temos o EFTI, né, que é o Ensino Fundamental em Tempo Integral, e nós temos o EMTI, que é o Ensino Médio em Tempo Integral. O EFTI, ele tem uma ampliação da carga horária da matriz curricular, ou seja, vai ser em tempo integral, né, o dia todo, resumidamente falando. Tem a parte específica, né? Nós temos também o MTI, que também tem as suas ampliação na carga horária da matriz curricular. Entretanto, o MTI tem o tempo integral, né, que é considerado propedêutico, e tem o MTI, que é profissionalizante. O propedêutico, a finalidade é a formação desse aluno para ter condições aí de fazer o Enem para ingressar numa universidade, e já o MTI, que é profissionalizante, ele é específico para garantir para esse aluno aí uma formação técnica, né? Isso significa que quando ele concluir, ele já vai sair com um certificado aí de curso técnico. Aí depende também da instituição e de qual curso técnico, de qual matriz curricular que ele vai estar estudando. Ou seja, pode ser administração, pode ser informática, aí depende de qual matriz curricular a escola aderiu, tá? A educação integral, ela tem que atender às necessidades e peculiaridades de cada uma das diferentes etapas e modalidades da educação básica. Nós temos aqui a avaliação de aprendizagem. A avaliação de aprendizagem dos estudantes, né? Ela é realizada pelos professores, em conjunto com a equipe pedagógica da escola, faz parte da proposta curricular e é redimensionadora da ação pedagógica, né? Porque é a partir da avaliação que a gente vai compreender aí, vai identificar a aprendizagem do aluno, não só a aprendizagem do aluno, né? É saber se aquela metodologia utilizada durante aquele período pelo professor, se ela é adequada, né? Aí, essa avaliação, ela é processual, formativa e participativa. Significa que ela tem que ser contínua, cumulativa e diagnóstica. Ela também utiliza vários instrumentos, recursos e procedimentos e faz prevalecer os aspectos qualitativos do aprendizagem do estudante sobre os quantitativos. Assegura tempos e espaços diversos para que os estudantes com menor rendimento tenham condições de ser devidamente atendidos ao longo do ano letivo, prover obrigatoriamente intervenções pedagógicas ao longo do ano letivo para garantir
a aprendizagem no tempo certo, possibilitar a aceleração do estudante para os estudantes com distorção de idade e escolaridade, e ano de escolaridade, e considerar as habilidades desenvolvidas ao longo do processo ensino-aprendizagem. Ou seja, a avaliação, gente, ela pode ser feita de várias formas. Quando eu falo várias formas, é utilizar vários instrumentos, ou seja, não necessariamente uma prova escrita com questões, né, de A a D entregue para o aluno fazer dentro da sala de aula. Ela pode ser feita de várias formas, através do comportamento do aluno, né, dentro da sala de aula, de acordo com alguma determinada atividade. Aquela atividade, aquela participação do aluno, ela pode ser avaliada, né, através de procedimentos ou recursos, né? Por exemplo, a gente está no museu e aí tem alguma discussão, alguma informação prestada lá dentro. Esse aluno, quando ele está participando, quando ele está perguntando, tudo isso pode ser considerado. Além do mais, o professor, ele também, a partir da sua observação, ele pode identificar o desenvolvimento desse aluno e, a partir daí, avaliar o seu progresso durante esse período, tá? Então, nós temos aqui o que eu acabei de citar, né? Quais são os procedimentos e recursos de acessibilidade. Nós podemos utilizar registro descritivo reflexivo, trabalhos individuais por coletivo, portfólio, autoavaliação, questionário, testes, entrevistas, exercícios e observação. Dando continuidade à nossa aula da avaliação da aprendizagem. A avaliação da aprendizagem, ela tem que ser adequada à faixa etária e também às características do educando, do desenvolvimento do educando. Primeiro, a gente faz a coleta das informações sobre a aprendizagem desses estudantes como um diagnóstico para as intervenções pedagógicas necessárias e depois vai realizar uma devolutiva para esse estudante. Então, aqueles alunos, né, que são diagnosticados com transtornos que altera a atenção, o comportamento, que provoca hiperatividade, distúrbios de linguagem, de escrita, leitura, cálculo e outras percepções e organizações cotidianas, a escola, né, o professor em si, ele tem que oferecer condições adequadas para a realização das avaliações de acordo com as necessidades dele, né? Com o objetivo de quê? De proporcionar a eliminação de barreiras no processo avaliativo e formativo desse estudante. Para isso, tem que utilizar outros recursos pedagógicos e alternativos, né? Ou seja, oferecer condições adequadas para a realização dessas avaliações, de acordo com a necessidade desse aluno. Por exemplo, estender o tempo da prova, adaptar no formato das avaliações, fazer teste oral, a utilização de recursos tecnológicos, materiais concretos, recursos humanos de apoio. Então, dependendo da situação do aluno, esse profissional, esse professor, ele vai utilizar outros recursos. A gente pode dar exemplo de um aluno que não consegue fazer a prova escrita, né? Que ele tenha dificuldade em desenvolver a prova escrita. Mas se o professor identificar que ele tem condições de fazer essa prova de forma oral, também é uma forma de avaliação de aprendizagem. Então, em vez desse professor dar para ele uma prova escrita, vai fazer com ele um teste oral referente àquele conteúdo ou matéria que foi estudado em aquele determinado momento. A mesma coisa, estender o tempo da prova ou utilizar outros recursos que possibilitem aí a adaptação, a adequação dessa avaliação. A gente pode dar um outro exemplo, né, de um aluno que tem baixa visão. Ele não tem condições de fazer aquela prova, né, no tamanho normal.
que esse professor vai fazer? Ele vai fazer uma ampliação dessa prova para que ele tenha condições de ser avaliado, né? De acordo com a sua necessidade aí. E o mais importante é que todas essas adaptações, essas adequações, né, nos recursos pedagógicos alternativos, eles têm que ser norteados aí pelo PDI. Essas avaliações diagnósticas, elas são elaboradas pelo professor, ela é realizada no início do ano letivo, com o objetivo de quê? De identificar as competências e habilidades, que é o que a gente já estudou lá na BNCC, né? Se esse aluno ele já adquiriu essas competências e habilidades. E também um outro objetivo dessa avaliação diagnóstica é subsidiar o planejamento e as ações pedagógicas desenvolvidas pela escola. Então, quando se faz essa avaliação diagnóstica, é nada mais, nada menos que identificar o nível, né, da turma, o nível daquele aluno, para que o planejamento dessas ações pedagógicas seja adequados, né, à maturidade, ao desenvolvimento daqueles alunos. Com isso, com a avaliação diagnóstica, a partir dela, esse professor pode desenvolver aí estratégias de intervenção pedagógica, que o quê? Deve garantir no ano em curso o atendimento dos alunos que ainda apresentam defasagem nas habilidades dos componentes curriculares do ano anterior. Então, nós temos que ficar muito atentos quando a gente fala de estratégias de intervenção pedagógica. Por quê? A intervenção pedagógica não apresentar aí, atender esses alunos que já consolidaram as suas aprendizagens. Não, é apenas para aqueles alunos, né, que apresentam defasagem em determinadas habilidades do componente curricular. Por exemplo, se o aluno ele teve dificuldade em ciências, não está vamos dizer assim, ele está no 5º ano do ensino fundamental, né, anos iniciais. Ele apresenta dificuldades em ciências. Na verdade, não é em ciências que tem que haver a intervenção. É naquela habilidade do componente de ciências que ele não consolidou, tá bom? A avaliação de aprendizagem, ela durante o ano, obrigatoriamente, é de 0 a 100 pontos e é para cada componente curricular, distribuído aí em 25 pontos em cada bimestre, né? Nós temos 4 bimestres e aí é distribuído em 25 pontos. E ao finalizar cada um dos bimestres, o pai tem que ser comunicado em até 10 dias úteis por escrito, né, dos resultados da avaliação dessa aprendizagem. O estudante, ele vai ser considerado aprovado quando ele tiver 60 pontos ou mais no total distribuído em cada componente curricular, ou 75% de frequência na carga horária, né, anual ou semestral. Não interfere na classificação e promoção dos estudantes. Os conteúdos de arte, ensino religioso e educação física e todos os componentes curriculares, né, das atividades integradoras do ensino fundamental tempo integral. Aí as notas computadas variam entre 60 e 100 pontos anuais e a frequência do estudante tem que ser, né, computada para fins aí do registro da vida escolar. As oportunidades de aprendizagem. Dentro dessa resolução, ela trata de várias oportunidades de aprendizagem com a intervenção pedagógica, né, ao longo do ano letivo. Aí nós temos 3 oportunidades de aprendizagem, que é o estudo contínuo de recuperação, os estudos periódicos de recuperação
e os estudos independentes de recuperação. Os estudos contínuos de recuperação, ele é ao longo do processo de ensino-aprendizagem em sala de aula, né? É constituído aí por atividades específicas para atender o estudante ou grupo de estudantes que não desenvolveram as habilidades trabalhadas. Então, os estudos contínuos de recuperação é aquele que é feito o tempo todo dentro da sala de aula, tá? Os estudos periódicos de recuperação é sempre no final de cada bimestre, antes da realização do conselho de classe. Então, também ele é para um estudante ou grupo de estudantes que não desenvolveram as habilidades previstas para o bimestre. Então, os estudos periódicos de recuperação é ao final de cada bimestre, tá? E os estudos independentes de recuperação é realizado após o último conselho de classe, com atividades avaliativas a serem aplicadas antes do encerramento do ano escolar. Então, esses 3 tipos de oportunidades de aprendizagem, vocês têm que entender o seguinte, que os estudos contínuos de recuperação é contínuo, né? É o tempo todo, é independente aí da fase, é dentro da sala de aula, é o tempo todo em que o professor está desenvolvendo as atividades, ele está aplicando, ele pode estar aplicando os estudos contínuos de recuperação, observando que tem que verificar aí as habilidades que não foram consolidadas, não foram desenvolvidas pelo estudante. Os estudos periódicos de recuperação é sempre ao final de cada bimestre, né? Também com o mesmo objetivo, para os alunos, né, que não desenvolveram as habilidades durante aquele bimestre, né, que se passou. E os estudos independentes é ao final, aí, após o último conselho de classe, né? E aí tem atividades avaliativas. Como a gente falou anteriormente, essas atividades avaliativas não necessariamente é referente a uma prova escrita, tá? Nós já verificamos lá atrás as várias possibilidades de recursos aí avaliativos que podem ser implementados. Os estudos independentes de recuperação. Ele é elaborado pelo professor, tá? Responsável pelo componente curricular, com plano de estudos e com as orientações e atividades que contemplem os objetos de conhecimento e habilidades que não foram consolidados pelo estudante. É como eu falei anteriormente, os estudos independentes de recuperação aqui, ele tem que ter um plano de estudo para aquele determinado aluno. Então, cada aluno que não consolidou suas habilidades naquele componente curricular, cada aluno tem um plano de estudos, tá? Então, vou citar aqui um aluno que está no 7º ano do ensino fundamental, né? Anos finais. Ele vai ter direito ao quê? Ele vai ter direito a um plano de estudos. Esse plano de estudo dele vai ter aí um objeto de conhecimento, ele vai ter as habilidades que não foram consolidadas durante o ano. Então, vamos citar matemática. Eu tenho 3 alunos que não consolidaram as habilidades em matemática naquele 7º ano. Só que é o seguinte, eu não vou fazer um plano de estudo para os 3 alunos, o mesmo plano de estudo. Cada aluno tem que ter seu plano de estudo. Por quê? Talvez a habilidade, considerando que a habilidade não consolidada de cada um desses alunos são habilidades diferentes, então cada um deles tem que ter um plano de estudos diferente. Pode até haver o mesmo plano de estudo para 2 alunos, só que a gente tem que observar se as habilidades não consolidadas são as mesmas, né? Porque senão não justifica fazer um plano de estudo para aquele aluno, ok? E aí devem ser informados aos pais as estratégias de intervenção. Então, além de fazer um plano de estudos, a escola tem que chamar aqueles pais, apresentar para eles as estratégias de intervenção, né, que foram utilizadas e quais serão oferecidos pela escola
para que aquele estudante ele desenvolva as habilidades previstas, tá bom? Conselho de classe. O conselho de classe é uma instância colegiada, ele favorece a articulação entre os professores, ele realiza, né, a análise de metodologias utilizadas, estabelece a relação de diversos pontos de vista, estabelece as intervenções necessárias nos processos de ensino-aprendizagem e o conselho de classe ele tem a sua composição e organização regulamentada por documento específico. Bem, na Secretaria de Estado de Educação, temos aí os documentos orientadores que tratam especificamente, né, do conselho de classe. Existem também as propostas e metodologias a serem utilizadas durante o conselho de classe. O conselho de classe, ele geralmente é formado pelos professores aí dos componentes curriculares de cada turma. Então, cada turma tem um conselho de classe. E esse conselho de classe, que é formado pelos professores, né, pelo corpo docente da escola, ele vai o quê? Ele vai fazer várias discussões, né? Ele vai discutir as metodologias utilizadas. Então, vamos voltar lá para o 7º ano do ensino fundamental. A escola, o conselho de classe, ele vai discutir o perfil daquela turma, ele vai discutir o perfil de cada aluno, ele vai identificar se aquele aluno, se as metodologias utilizadas naquela turma se estão sendo suficientes para consolidar as habilidades, se as atividades que foram desenvolvidas, né, os recursos metodológicos aí utilizados para aquela turma, se é suficiente, se ela está dando resultado. Por quê? Por exemplo, se um aluno não está conseguindo consolidar suas habilidades, beleza. Então, a gente vai estar lá fazendo uma discussão para aquele aluno, né? Por que será que ele não conseguiu por que será que ele não conseguiu desenvolver aquela habilidade proposta naquele bimestre, né? Aí vai focar no aluno. Mas, se toda a turma ela teve dificuldade, ela não conseguiu consolidar suas habilidades, né, competências naquele conteúdo de matemática, aí tem que rever as estratégias metodológicas utilizadas por aquele profissional. Por que a metodologia utilizada por aquele professor não está atingindo aquela determinada turma? E assim, a partir dessa discussão, fazer as intervenções necessárias para que esse processo de ensino-aprendizagem ele seja consolidado. A promoção dos estudantes, né, do ensino fundamental e médio, elas devem ser decididas coletivamente pelos professores. Por exemplo, tem que levar em consideração o desempenho global do estudante, o envolvimento desse estudante, né, no processo de aprender, e não apenas o resultado daquela avaliação do componente curricular de forma isolada, né? Por quê? Porque aqui se considera os princípios de continuidade da aprendizagem do estudante e da interdisciplinaridade, né? Progressão continuada nos ciclos de alfabetização e complementar. Quando a gente fala de progressão continuada, na verdade, quando a gente fala nos ciclos de alfabetização e complementar, nós estamos falando aí dos anos iniciais do ensino fundamental. E os anos iniciais do ensino fundamental, ele está vinculado com uma avaliação contínua e processual. O que significa isso? Significa que a avaliação desse aluno, ele vai contemplar, né, o ciclo de alfabetização e o ciclo complementar. Isso significa que o professor ele vai acompanhar o desenvolvimento desse aluno, vai detectar as dificuldades de aprendizagem durante todo esse processo, né, apresentado pelo estudante, e assim que for surgindo essas dificuldades, ele tem que intervir de imediato com estratégias adequadas para garantir as aprendizagens básicas. Então, é por isso que se fala que não há retenção nos anos iniciais do ensino fundamental. Mas não é exatamente isso que se trata dentro da resolução.
A resolução ela traz que a aprendizagem desse aluno ela é contínua, né? Ela é processual. Às vezes o aluno ele não consolidou a alfabetização no primeiro ano do ensino fundamental, mas ele conseguiu consolidar essa alfabetização no segundo ano do ensino fundamental. Então, não está sendo contínuo, ele não teve interrupção no processo de ensino-aprendizagem dele, né? Mas, para que isso aconteça, tem que haver o apoio aí de ações de intervenções pedagógicas significativas. Por quê? Porque o objetivo é que se garanta a consolidação dessas habilidades previstas aí no ano em curso, tá? Para isso, a escola e os professores, eles têm que ter o apoio da família e da comunidade, né? Que também o professor deve envidar, o professor, ele deve assegurar aí o processo contínuo dos estudantes no que se refere ao desenvolvimento pleno e à aquisição de aprendizagens significativos, fazendo aí o uso dos recursos, né, disponíveis. Essa progressão continuada, ela é durante, né, ao longo do ano letivo. Esse professor ele tem que buscar e criar novas oportunidades de aprendizagem, né, daqueles alunos que apresentam um baixo desempenho escolar. Ele vai organizar agrupamentos temporários de acordo com a dificuldade desse aluno para garantir a aprendizagem e integração dessas atividades cotidianas da turma, e também tem que buscar aí providências, né, para a operacionalização desse princípio da continuidade, para que não seja traduzido em promoção automática dos estudantes de um ano para o outro, né? E que também haja o combate da repetência e não se transforme em descompromisso para o ensino de aprendizagem. Olha só para vocês verem como que é interessante isso. Ele fala, né, que não é tratada aí a repetência como uma das metodologias, não é isso. É que a aprendizagem ela é contínua. Mas essa continuidade não significa que o professor não tenha que buscar outras oportunidades para garantir a aprendizagem desse aluno. Pelo contrário, ele tem que buscar alternativas que consigam fazer com que dê para esses alunos outras oportunidades e que eles consigam consolidar a aprendizagem deles, tá? Então, da classificação e reclassificação. Nós temos aqui a classificação na educação básica, que tem o objetivo aí de promoção, transferência e independente da escolarização anterior. Para a promoção, são aqueles estudantes que cursaram, né, com aproveitamento do ano anterior na própria escola. A classificação por transferência é quando o estudante ele vem de outra instituição do país ou do exterior, e aí vai considerar a idade e o desempenho dele, e independente da escolarização anterior, é quando é mediante a avaliação feita pela escola, né? De acordo aí com o grau de desenvolvimento, considera estudar a idade do estudante, exceto no primeiro ano do ensino fundamental. Os documentos que fundamentarem e comprovarem a classificação do estudante deverão ser arquivados na pasta individual. A reclassificação já é o reposicionamento do estudante no ano diferente da sua situação atual a partir de uma avaliação de desempenho, podendo ocorrer nas seguintes situações: por avanço, né? Aí, no caso, proporciona condições para a conclusão dos anos da educação básica em menos tempo, os estudantes com alta habilidade e superdotação, comprovados por avaliação diagnóstica em todos os componentes curriculares e relatórios complementares de profissionais competentes, ou seja, o avanço aqui geralmente para aquele aluno que é superdotado. Aí ele faz uma avaliação
de todos os componentes curriculares e, a partir dessa avaliação, identifica-se, né, se ele está além daquele ano de escolaridade que ele se encontra atualmente. E aí, uma comissão da escola, né, onde ele está matriculado, vai identificar se ele tem condições de ser avançado ou não. Muito cuidado com essa parte aqui, né? Eu peço que vocês atenham ao que está escrito. Mas o processo de reclassificação por avanço, ele não compreende somente a avaliação diagnóstica, tá? É necessário também relatórios pedagógicos aí para identificar se esse aluno ele vai ter um desenvolvimento favorável ao mudar de ano de escolaridade. Por exemplo, o aluno ele pode ter condições, né, de acordo com o seu desenvolvimento aí, ele pode ter condições de fazer a prova, né, as avaliações e ter um resultado favorável aí, referente aos componentes curriculares. Mas, por outro lado, às vezes esse aluno ele é introspectivo, ele já tem dificuldade de relacionamento na turminha dele. Pode ser que, se ele for avançado para uma outra turma mais desenvolvida, ele tenha mais dificuldade de se relacionar. Eu estou dando esse exemplo por quê? Porque eu quero dizer o seguinte, que essa reclassificação por avanço não é só análise dos resultados dos componentes curriculares. Ele também tem que ter um relatório pedagógico em relação ao seu desenvolvimento cognitivo, seu desenvolvimento social, né? Porque se a gente for lá na BNCC, se a gente for lá na LDB, a proposta é que haja um desenvolvimento integral desse aluno, não somente em relação aos componentes curriculares, mas na sua vida como um todo. E se ele não está preparado para esse desenvolvimento, então ele não tem condições, né, a priori, desse avanço, tá bom? Nós temos também a reclassificação por aceleração, que reposiciona esse estudante que está com atraso escolar em relação à sua idade, né, durante o ano letivo. Por exemplo, não pode, né, gente? Mas o aluno, ele ficou uns 3 anos sem estudar. Ele está em idade escolar. Não vou falar 3 anos, né? Não vou falar 1 ano. Porque os pais mudaram ou algum motivo assim. E aí, ele não estudou, né? Se ele não estudou, ele está com atraso escolar. Por exemplo, em vez dele estar no 5º ano do ensino fundamental, ele ainda está lá no 4º. Mas a idade dele indica que ele teria condições de estar no 4º ano. Então, o que se faz? Você faz, né, todo um processo para que esse aluno ele seja reposicionado aí de acordo com a sua idade dentro do ano letivo, tá? Nessas condições também se avalia, né, se ele tem as habilidades aí consolidadas referente ao ano anterior, para que ele seja ingressado aqui no ano de escolaridade compatível com a sua idade. Nós temos também a reclassificação por transferência, quando é um aluno que está, né, numa escola situado no país ou no exterior, ele também pode ser avaliado e posicionado no ano diferente ao indicado no seu histórico escolar de origem, desde que comprovado os conhecimentos e habilidades. E por último aqui, nós temos a reclassificação por frequência. O estudante que tem uma frequência, né, inferior a 75% da carga horária mínima exigida e que apresentar desempenho satisfatório em todos os componentes curriculares, ele pode ser reclassificado. Aí, nesse caso, ele também é submetido à avaliação, né, diagnóstica em todos os componentes curriculares. Todos esses documentos que fundamentam essa reclassificação, ele tem que estar arquivado na pasta individual do aluno, para que isso seja um comprovante, né, para emissão futuramente aí do histórico escolar.
da publicidade dos atos. A escola, ela tem que informar todos os dados referentes, né, ao PPP, que a gente já falou, as diretrizes do regimento escolar, as formas de avaliação interno, né, como é que ele avalia, qual que é a distribuição de pontos, né, os projetos, propostas e ações previstas e desenvolvidas para a melhoria dos processos de ensino-aprendizagem, os resultados do desempenho escolar do estudante, aos indicadores estatísticos e resultados educacionais obtidos pela instituição nas avaliações externas. Então, toda avaliação externa que tem, a escola também tem que dar ampla divulgação à comunidade escolar aí, tá? Também o número de estudantes matriculados por ano, né, por ciclo ou por ano de escolaridade, o percentual de estudantes em abandono, né, em abandono escolar e as medidas aí que foram tomadas para evitar a evasão escolar. Lembrando, gente, que quando a gente fala de medidas para evitar a evasão escolar, na rede estadual, hoje utiliza-se muito o termo busca ativa, tá? A busca ativa é nada mais, nada menos que um procedimento, medidas para evitar aí a evasão escolar. Taxas de distorção de idade e ano de escolaridade, as medidas, né, que foram adotadas para reduzir essa distorção. O resultado do desempenho dos estudantes de acordo com a etapa e modalidade da educação básica, no caso aqui, através do boletim escolar, e as medidas adotadas no sentido de melhorar o processo pedagógico e garantir aí o sucesso escolar. Disposições finais. O estudante com distorção de ano de escolaridade tem que ser atendido pela escola, utilizando estratégias de reclassificação, organização de turmas específicas de aceleração conforme as diretrizes estabelecidas, né, pela Secretaria de Estado de Educação. Um dos exemplos que a gente pode citar aqui é Acelerar para Vencer, Telesala, são alguns dos projetos que a Secretaria de Estado de Educação já utilizou para que houvesse aceleração aí dessas turmas, tá? Encaminhamento ao EJA, né, que é Educação de Jovens e Adultos, desde que atendidos aí as exigências da idade. E é vedado à escola cobrar taxas, contribuições ou exigir pagamentos a qualquer título, tá? Eu já vi essa parte aí, já caí em algumas provas de concurso público, tá? Sugiro que vocês marquem esse aí, que é proibido cobrar taxa, contribuição ou exigir pagamentos a qualquer título. Exigir das famílias a compra de material escolar mediante lista estabelecida pela escola, a escola pode até sugerir, né, material escolar, mas não pode exigir das famílias a compra daquele material. E impedir a frequência às aulas ao estudante que não estiver usando o uniforme ou não dispuser do material escolar. Esse também aqui é muito importante, porque a escola ela não pode impedir frequência do aluno só porque ele não está usando o uniforme, tá? E, por fim, vender uniformes, ok? Então, gente, a parte da resolução 4692, a gente para por aqui.